Você sabe qual é o segredo que nenhum macho alfa quer admitir? Que por trás de sua postura dominante, por trás de sua voz forte e sua necessidade de ser o centro, existe um medo que ele não ousa confessar. Porque no fundo, o alfa teme o homem que não precisa de sua aprovação. O homem que caminha sozinho, o homem que não finge ser líder porque não se importa em ser seguido. Esse homem é o Sigma. Enquanto o alfa se esforça para ser admirado, o Sigma não precisa que ninguém o observe. Enquanto o alfa compete em cada conversa, o Sigma permanece em silêncio. E essa indiferença o consome, porque não há nada mais aterrorizante para um alfa do que enfrentar alguém que não está jogando seu jogo. Hoje você vai descobrir as 10 razões pelas quais os machos alfa odeiam competir com os sigmas. Não é apenas uma diferença de personalidade, é um confronto entre o homem que depende de ser reconhecido e o homem que é livre sem precisar de ninguém. Prepare-se, porque depois de ouvir isso, você nunca mais verá um alfa da mesma maneira. Número 1. O Sigma não precisa de validação, e isso frustra o alfa. O macho alfa vive para ser admirado. Ele precisa ser o centro das atenções, o líder indiscutível, aquele que todos observam, que todos aplaudem. Sua vida é uma busca constante por validação. Cada palavra que ele diz, cada movimento que faz, é cuidadosamente calculado para impressionar. Mas aqui está o problema. Sua segurança depende do que os outros pensam dele. Sem aprovação, sem reconhecimento, o alfa se sente vazio. E então existe o Sigma. O Sigma caminha pelo mundo como se ninguém mais existisse. Ele não precisa ser visto, não precisa ser aplaudido e não busca ser seguido. Seu valor não depende de opiniões externas, e é exatamente isso que enlouquece o alfa. Porque enquanto o alfa precisa que todos o admirem para se sentir poderoso, o Sigma é poderoso sem que ninguém o reconheça. Imagine uma festa. O alfa chega e faz sua entrada, fala alto, se rodeia de pessoas, garante que todos saibam que ele está ali. Mas em um canto, quase nas sombras, está o Sigma, tranquilo, observando, aproveitando sem necessidade de impressionar ninguém. E o mais estranho é que, sem dizer uma palavra, o Sigma atrai mais olhares que o alfa, que se esforça para chamar a atenção. Para o alfa, isso é uma humilhação, porque seu poder é como um castelo de cartas, construído sobre a opinião dos outros. Mas o Sigma é uma rocha. Ele não precisa que ninguém o admire, porque já está em paz consigo mesmo. E esse tipo de liberdade é algo que o alfa nunca poderá compreender. Número 2. O Sigma ignora as regras do jogo social. O macho alfa se esforça para ser o rei do jogo social. Ele conhece as regras, as domina e as usa para se manter no topo. É aquele que fala mais alto, que toma as decisões, que está sempre rodeado de pessoas. Cada palavra sua é uma ordem, cada gesto busca impor sua presença. Sua vida é um tabuleiro de xadrez, e ele sempre quer ser o rei. Mas então surge o Sigma, e ele não só ignora as regras do jogo social, ele as destrói. Porque para o Sigma não há tabuleiro, não há peças, não há necessidade de jogar. Ele não se interessa em ser o mais forte, o mais popular, o mais admirado. Não se esforça para liderar, nem para controlar. Vive em seu próprio mundo, sem pedir permissão, sem seguir ninguém. E o que mais desconcerta o alfa é que, sem tentar se destacar, o Sigma se destaca mais. Imagine uma reunião. O alfa domina a conversa, interrompe, dá ordens, garante que todos o vejam. Mas o Sigma está ali, ouvindo em silêncio sem se esforçar para ser notado. Ele não tenta desafiar o alfa, mas sua simples presença parece ser uma ameaça. Porque o alfa sabe que seu poder depende de ser visto, de ser seguido. E o Sigma não o segue. É como um lobo solitário entre ovelhas que seguem o alfa. E o mais perturbador para o alfa é que, no fundo, ele sente que sua liderança é uma ilusão.
que sem pessoas que o sigam, ele não é nada. Mas o sigma, ele sempre é algo, mesmo quando ninguém está olhando. E essa independência é o lembrete cruel de que o poder do alfa é frágil, enquanto o poder do sigma é real. Número 3. O sigma anda sozinho, o alfa teme ficar para trás. O macho alfa precisa de uma audiência. Seu poder não existe se não houver olhos que o vejam, ouvidos que o escutem, seguidores que o admirem. Cada decisão que ele toma, cada palavra que pronuncia, é projetada para manter seu grupo unido, para garantir que todos o sigam. Para o alfa, andar sozinho é impensável, é um símbolo de fracasso. Mas para o sigma, a solidão é liberdade. Enquanto o alfa se rodeia de pessoas para se sentir forte, o sigma escolhe andar sozinho. Ele não precisa que ninguém o acompanhe, não busca a aprovação, não teme o silêncio. Porque o sigma descobriu algo que o alfa nunca entenderá. Que a verdadeira força não está em ser seguido, mas em não precisar de seguidores. Imagine uma situação. O alfa lidera um grupo, dá ordens, garante que todos sigam sua direção. Mas então o sigma se levanta e vai embora. Ele não anuncia sua partida, não busca aprovação. Ele simplesmente desaparece. E o mais irônico é que nesse momento, os olhares dos seguidores do alfa começam a se desviar. Por que alguém tão seguro vai embora sozinho? O que o sigma sabe que eles não sabem? O alfa sente o medo no peito, porque sua força desaparece se ele perde seu grupo, mas o sigma é igualmente forte, esteja sozinho ou rodeado, e isso destrói o alfa, porque no fundo ele teme que sua liderança não seja mais do que uma ilusão, que sem seguidores ele não é nada, enquanto o sigma sempre é algo, mesmo que esteja sozinho na escuridão. Número 4. O sigma não responde às provocações. O macho alfa vive de reações. Seu poder se alimenta das respostas dos outros. Se alguém o desafia, ele responde com mais força. Se alguém o critica, ele contra-ataca. Para o alfa, cada palavra é uma oportunidade de demonstrar sua superioridade, cada olhar é um duelo, cada comentário é uma faísca para acender seu fogo. Ele precisa que os outros reajam, pois isso confirma seu domínio. Mas então aparece o sigma, e o mundo do alfa desmorona, porque o sigma não responde, ele não se abala, não se altera. O alfa pode lançar suas provocações como flechas, mas o sigma nem sequer as vê. Não é que ele as ignore de propósito, é que simplesmente não se importa. E isso destrói o alfa, porque não há nada mais humilhante para alguém que vive do conflito do que enfrentar alguém que não joga esse jogo. Imagine uma reunião. O alfa lança uma piada sarcástica, esperando ver o sigma perder a calma. Mas o sigma apenas sorri. O alfa se esforça para fazer o sigma reagir, usa seu tom dominante, suas palavras afiadas, mas o sigma permanece tranquilo, como uma rocha em meio à tempestade. E nesse silêncio, nessa indiferença, o alfa fica exposto, porque seu poder não é real, é um espetáculo que só funciona quando alguém reage. Mas o sigma é imune, ele não precisa vencer, não precisa provar nada. O alfa acaba gritando no vazio, como um ator em um palco sem público, e nada o enfurece mais do que perceber que seu melhor truque não tem efeito em alguém que nem sequer está jogando. Número 5. O alfa teme o desprezo silencioso do sigma. O macho alfa domina com sua voz, com sua presença, com sua força. Ele precisa ser ouvido, precisa ser visto, pois isso lhe dá poder. Quando alguém o desafia, ele enfrenta. Quando alguém o obedece, ele se sente invencível. Mas há algo que o alfa não consegue suportar: o silêncio. E ninguém domina o silêncio como o sigma, porque o sigma não precisa gritar para se impor, não precisa discutir para vencer.
Seu desprezo é sutil, quase invisível, mas devastador. Enquanto o alfa se desgasta falando, o sigma apenas observa. Ele não interrompe, não desafia, simplesmente ignora. E nesse silêncio, o alfa começa a se desmoronar. Imagine uma conversa. O alfa fala alto, exibe seus feitos, espera olhares de admiração. Mas em um canto, o sigma ouve em silêncio, sem uma única palavra, sem a menor reação. Para o alfa, é como lutar contra uma parede de pedra. Cada palavra sua rebate e cai no vazio. O silêncio do sigma é como um espelho, mas um espelho cruel. Porque quanto mais o alfa se esforça para ser notado, mais evidente se torna sua necessidade. Quanto mais ele grita, mais desesperado parece. E o sigma, sem dizer uma única palavra, o faz se sentir pequeno. O alfa teme esse silêncio porque não sabe como lidar com ele. Está acostumado a que os outros respondam, a que reajam. Mas o sigma não reage, e isso o consome. Porque no fundo o alfa teme descobrir que seu poder só existe nos olhos de quem o observa. Mas o sigma é sempre alguém, mesmo quando ninguém o vê. E esse desprezo silencioso é o grito mais alto que o alfa jamais suportará. Número 6. O alfa joga para vencer, o sigma redefine as regras. O macho alfa se sente poderoso porque conhece as regras do jogo social. Ele as domina, as utiliza para subir, para controlar, para impor sua liderança. Sabe como falar, como se impor, como manipular para obter o que deseja. Para o alfa, o sucesso é um jogo que ele deve vencer a qualquer custo. Mas então surge o sigma. E ele não apenas se recusa a jogar, como muda as regras. Para o sigma, o sucesso não é o que todos dizem que é. Não se mede em aplausos, em títulos, na aprovação dos outros. Enquanto o alfa luta para ser o primeiro na sala, o sigma nem sequer se importa em estar lá. Enquanto o alfa exibe seu carro, seu cargo, seus contatos, o sigma fala de liberdade, de paz, de independência. Imagine uma reunião onde o alfa exibe seus feitos, suas conexões, seus sucessos profissionais. Ele espera a admiração, espera a inveja, mas o sigma ouve em silêncio, sorri e fala sobre sua última viagem em solitário. Sobre um projeto pessoal que o apaixona, sobre um livro que lhe ensinou a viver melhor. O alfa não entende, porque sua vida tem sido uma corrida para o topo, mas o sigma não está correndo. Ele não precisa ser o melhor, não precisa que ninguém o admire. E isso enlouquece o alfa, porque ele percebe que passou sua vida escalando uma montanha, apenas para ver que o sigma aproveita a paisagem de outro lugar. O sigma redefine as regras porque vive em seus próprios termos. Ele não precisa vencer, porque não está competindo. E isso deixa o alfa perdido, preso em um jogo que só faz sentido para ele. Número 7. O alfa depende de sua imagem. O sigma é autêntico. O macho alfa é como uma peça de teatro ambulante. Cada palavra, cada gesto, cada olhar, tudo é cuidadosamente projetado para criar uma imagem de força, segurança e liderança. Ele vive para impressionar, para ser admirado, para manter uma fachada que esconde suas inseguranças mais profundas. Sua vida é uma atuação constante e seu maior medo é que alguém descubra o que está por trás da cortina. Mas então surge o sigma. E o sigma não está atuando. O sigma não precisa construir uma imagem porque já sabe quem é. Ele não tem que se exibir, não precisa exagerar seus feitos, não busca que os outros o vejam de uma certa maneira. Sua autenticidade é seu maior poder. O que você vê é o que ele é. E essa transparência destrói o alfa, pois revela sua maior fraqueza. Sua imagem é apenas uma máscara. Imagine uma conversa. O alfa fala alto, exibe seu sucesso, suas conexões, suas aventuras. Mas o sigma tranquilo simplesmente conta uma história real, sem enfeites, sem exageros. E todos ouvem,
Porque a verdade, mesmo simples, tem um poder magnético que as mentiras nunca podem igualar. O alfa sente seu controle desmoronar, porque enquanto ele se esforça para manter sua imagem, o sigma simplesmente é. E essa autenticidade expõe o alfa. Faz com que suas palavras soem vazias, que seus gestos pareçam forçados. Porque nada destrói mais uma atuação do que a presença de alguém que nunca precisou atuar. O alfa depende de sua imagem para se sentir forte. Mas o sigma é forte porque não precisa de nenhuma imagem. Seu poder é real, enquanto o do alfa é apenas uma ilusão frágil, uma máscara que cai com a menor brisa de verdade. Número 8. O alfa impõe sua vontade. O sigma inspira respeito sem pedir. O macho alfa lidera através da força. Seu poder é imposto, suas ordens são claras, e ele espera que todos o sigam sem questionar. É o tipo de homem que entra em uma sala e se certifica de que todos o notem, que todos reconheçam sua autoridade. Sua voz é forte, sua presença é dominante e suas decisões são indiscutíveis. Porque para o alfa, o respeito é conquistado através do controle. Mas o sigma não precisa impor nada. O sigma não chega em um lugar exigindo atenção, não dá ordens, não precisa ser obedecido. Sua presença é calma, mas poderosa. Ele não busca ser seguido, mas as pessoas o respeitam. Não porque ele grita mais alto, mas porque sua forma de ser inspira confiança. Porque quando ele fala, é com autenticidade. Quando age, é com convicção. E isso, sem esforço, cria uma influência que o alfa jamais entenderá. Imagine uma situação. O alfa está em uma reunião, falando alto, interrompendo os outros, impondo sua opinião. Ele espera que todos o sigam, que todos concordem, que todos o obedeçam. Mas na mesma sala está o sigma, ouvindo, observando. E quando finalmente fala, sua voz calma, direta e cheia de segurança faz com que todos fiquem em silêncio. O alfa não suporta isso. Porque descobre que sua autoridade é apenas uma fachada, que ele precisa gritar para ser ouvido, que precisa impor para ser respeitado. Mas o sigma não precisa de nada disso. O respeito vem naturalmente, como uma sombra que o acompanha onde quer que vá. O alfa lidera pelo medo, o sigma lidera pela inspiração. E esse tipo de poder, aquele que nasce sem ser forçado, é o que mais aterroriza o alfa. Número 9. O alfa depende do seu círculo. O sigma se nutre da solidão. O macho alfa está sempre rodeado. Sua força vem de seu círculo, de seu grupo, de seus seguidores. Ele precisa estar acompanhado para se sentir poderoso, para validar sua posição. Sua vida é um jogo constante de alianças, de conexões, de manter sua rede intacta, porque para o alfa a solidão é sinônimo de fracasso. Mas o sigma encontra poder na solidão. Enquanto o alfa precisa de um séquito para confirmar sua liderança, o sigma escolhe caminhar sozinho. Ele não teme ficar consigo mesmo, não precisa de aprovação e muito menos de companhia superficial. Para o sigma, a solidão não é um vazio, é um espaço de paz, de reflexão, de crescimento. É o lugar onde ele descobre quem realmente é, longe do barulho, longe das expectativas. Imagine uma situação. O alfa organiza uma festa, rodeado de pessoas, garantindo que todos o vejam, que todos o aplaudam. Mas em um canto, o sigma apenas observa, aproveita o silêncio em meio ao caos e, quando se cansa, vai embora. Ele não precisa se despedir, não precisa chamar atenção. Sabe que seu valor não depende de estar rodeado, mas de estar em paz consigo mesmo. O alfa não suporta isso, porque depende dos outros para se sentir forte, para se sentir admirado. Mas o sigma é suficiente por si mesmo. Não tem medo de seus próprios pensamentos, não teme estar sozinho. E essa independência é como um espelho cruel para o alfa,
porque o verdadeiro poder não se mede por quantas pessoas te seguem, mas por quão confortável você é quando não tem ninguém. E o Sigma transformou a solidão em sua maior força. Número 10. O Alfa luta por controle, o Sigma escolhe a liberdade. O macho alfa vive em uma constante luta por controle. Controla seu grupo, controla as conversas, controla as decisões. Seu poder se baseia em ser aquele que manda, que dirige, que sempre tem a última palavra. E para manter esse controle, ele se vê obrigado a lutar, a competir, a provar repetidamente que está no comando. Mas o Sigma não tem interesse em controlar ninguém, porque seu verdadeiro poder está na liberdade. Enquanto o Alfa se desgasta lutando para manter sua posição, o Sigma simplesmente escolhe. Ele escolhe seu caminho, escolhe suas amizades, escolhe seu estilo de vida. Não precisa manipular, não precisa competir, porque não precisa que ninguém siga sua vontade. Ele não quer controlar. Ele quer ser livre. Imagine uma situação. O Alfa entra em uma discussão, sua voz se eleva, seus gestos se tornam agressivos. Ele precisa vencer, precisa impor seu ponto de vista, porque seu orgulho depende disso. Mas o Sigma simplesmente sorri, ouve, e quando a conversa se torna exaustiva, ele se levanta e vai embora. Não porque perdeu, mas porque sabe que não vale a pena perder sua paz. Para o Alfa, isso é uma derrota insuportável, porque sua vida é uma constante luta por dominar, enquanto o Sigma vive em paz, sem correntes, sem jogos de poder. O Alfa não entende como alguém pode ser forte sem controlar os outros, e isso o consome. O Alfa é um prisioneiro de sua necessidade de poder. O Sigma, por outro lado, é livre, porque seu poder não se baseia em controlar os outros, mas em controlar sua própria vida. E essa liberdade é algo que o Alfa jamais poderá entender. Os machos alfa acreditam ser os reis do mundo, mas seu poder é apenas uma ilusão. Dependem da validação, da admiração, do controle. Precisam que todos os sigam para se sentirem fortes. Mas o Sigma é diferente. Ele não busca aprovação, não compete, não precisa se impor. Seu poder é autêntico porque nasce de sua liberdade. O Sigma ensina que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Que o respeito não se exige, se inspira. Que a solidão não é um castigo, mas um espaço de paz. Que o silêncio às vezes fala mais do que as palavras. E que o sucesso não se mede pelos olhares que você atrai, mas pela paz que você sente quando ninguém está olhando. Se você entender isso, compreenderá que o verdadeiro poder não se grita, se vive. E essa é a essência do homem Sigma. Se este vídeo fez você refletir, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te fazer ver o mundo de outra maneira. E se você quer continuar descobrindo mais sobre as poderosas diferenças entre o Alfa e o Sigma, clique no vídeo que deixamos na tela. Nos vemos lá.